Muito bem. Nossa aula, a partir de agora, está sendo gravada, tá? Para que depois aqueles que Ok, professor, ok. não puderam assistir, assistam. Nós vamos dar continuidade, tá? Porque vocês lembram que nós paramos a aula semana retrasada a gente parou a aula, né? Só um momentinho para a gente compartilhar a tela aqui, tá? Professora, Oi. só me tira uma dúvida. Essa aula, quando ela é gravada, essa gravação fica onde, que eu não sei? Vai por e-mail, e aí depois o responsável coloca lá para vocês. A outra foi colocada lá. Ah, tá. No caso, é só pedir, né? Sempre quando termina aqui, gera um tempinho, né, para gerar a aula. Aí, Tá ok, então, depois, obrigada. ele colocou lá, a da aula passada, ele colocou lá. Então, tá bom, então, obrigada. Viu? Vocês estão conseguindo visualizar aqui os slides? Sim. Sim. Então, eu vou pedir assim para vocês, deixa eu ver se eu consigo entrar aqui Sim, no meu professor. celular, se não vai dar microfonia. Vou ver se tem alguém querendo entrar aqui. Pronto, então, só para lembrar, né, a nossa disciplina
funcionamento da educação fundamental, né? Então, semana passada a gente viu alguns conceitos, né, sobre alguns autores, principalmente sobre Paulo Freire, né, o que ele fala sobre a educação fundamental, quais as concepções da educação fundamental, como ele acha que deve ser, né? Então, e a gente discutiu algumas frases. Depois, a gente foi para algumas questões do que a LDB fala sobre educação fundamental, né? E hoje a gente vai ver um pouco sobre ainda como que funciona, quais são os processos, sobre a questão do livro didático, né? Como devem ser os currículos, né? E aí depois a gente vai partir para a atividade que eu vou disponibilizar lá no grupo. Então, semana passada eu pedi para vocês anotarem tudo o que a gente foi discutindo, tudo que foi falado, né? Porque quando vocês forem fazer a atividade, quando vocês forem fazer o resumo, né, do texto que vai ser, vocês viram que eu coloquei um texto lá hoje, né? Não sei se vocês perceberam. Eu sei que são muitas mensagens, mas vocês têm que estar atentos para o que a gente coloca lá no grupo, porque, por exemplo, às vezes vocês olham e passa despercebido. Por exemplo, foi colocado o texto que foi tirado né, que foi tirado da aula de hoje para fazer a atividade, tá? E aí, assim, é como eu falei, eu não consigo dar aula sozinha aqui, não consigo ministrar aula sozinho. Então, vai ter momentos aqui em que eu vou questionar vocês, o que vocês acham do que está sendo colocado. E aí, assim, vocês têm toda a liberdade de levantar a mão, de ligar o microfone, né, de falar. No chat, no momento, se vocês escreverem, não vai ter como eu ver, porque eu vou estar aqui aberto na apresentação, tá? Então, assim, eu prefiro que vocês, tipo, peça licença, ou pode falar professora, mas assim, e aí a gente vai dando continuidade, tá? Se vocês colocarem no chat, a não ser que eu fique aqui no computador e no celular ao mesmo tempo, né? Aí complica, tá? Mas a gente vai dessa forma. Então, eu preciso da interação de vocês, né, para ministrar essa aula. Então, é aquela coisa, o que eu falei na aula passada. Essa interação, não é? Professor e aluno. Porque não, tudo que vai ser colocado aqui, cada um vai ter um entendimento diferente, né? Embora a temática seja a mesma, a gente vai seguir pela mesma linha, mas ninguém consegue compreender da mesma forma, né? E é isso que a gente vai fazer aqui, aqui é um lugar de diversidade, né? É um lugar de pluralidade, é um lugar de diversidade, de ideias. Então, um coloca uma opinião, outro coloca outra. Professora, mas eu já acho que deve ser assim. O outro, não, professora, mas eu penso que é dessa forma. Mas aí o texto fala isso, né? E aí a gente vai construindo uma aula por meio do debate. Nós sabemos que nós não estamos numa disciplina da área das exatas. Porque na área das exatas, você passa o problema, o professor coloca a fórmula lá e você vai seguir a fórmula e é certo ou errado. E aqui não, aqui a gente está numa disciplina na área das humanas para discutir, para dialogar e para problematizar as questões educacionais. Certo? Tudo bem? Digam que sim. Sim, professora. Tá. Sim, professora. Então, vamos lá. Nós estamos continuando, tá? Tipo assim, vai ser mais leitura, porque nós estamos falando do ensino fundamental. Então, a gente precisa como que se dá esse ensino fundamental, segundo as leis, segundo a LDB, segundo o PCN, né? E, assim, e aí a gente vai discutindo. Para que o ensino fundamental, de acordo com a lei, né, 9.394/96, atinja seus objetivos, deve seguir as seguintes regras. Primeiro,
O ensino fundamental regular deve ser ministrado em língua portuguesa, né? Mas deve ser assegurada às comunidades indígenas as suas línguas maternas. Então, quando eu fui montar essa aula, eu fiquei curiosa, né? Porque aqui na, na UFNT, onde eu ministro, eles falaram que, se eu não me engano, parece que até o 5º ano, o aluno, o indígena, aprende na sua língua materna. E nós não, né? A gente começa desde o jardim, desde, né, ensino fundamental 1 e 2, nós já temos aula na nossa língua, é claro, né, no português. Mas como aqui tem muitos indígenas, eu gostaria de saber de vocês como que é esse processo na aldeia. Gostaria que você dissesse para mim até que tempo vocês pegam aula na língua materna de vocês, que é a língua indígena, e quando vocês passam para a língua portuguesa, porque é uma curiosidade tanto para mim, né, que estou aqui ministrando, quanto para os demais colegas que estão aqui na turma, que não são indígenas, né? Então, eu vou silenciar nesse momento para que vocês possam falar como que é, né? Como é que inicia, se são professores indígenas e quando vocês passam a ter aula na língua portuguesa. Quem quiser partilhar. E aí, gente? Aqui tem muitos indígenas, ninguém vai falar. Como que é esse processo? Ou vocês já iniciam na língua portuguesa? Boa noite, professora. Oi. Sou Benedito da Etina Chavante, né? Com a gente começa desde a série inicial, vem do prezinho, aprendendo tudo, com todos com a língua materna e até a portuguesa, da língua portuguesa, né? E aí a gente aprende tudo mesmo, né? Até o final do ensino médio, né? Então assim, vocês não iniciam, no caso aí, eu não entendi bem. Então, vocês não iniciam com a língua materna, certo? Eu estou errado? Tipo, quando vocês começam, desde o começo, os alunos. Boa noite, professora. Meu nome é David Tem Clóvis. que aprender essa língua em português também, na escola. Sim, mas, tipo assim, a partir de quando vocês começam a língua portuguesa? Ou vocês já veem as duas? Tanto a língua indígena como o português? Ou então vocês veem indígena primeiro e depois português? Como que é? Desde o início das aulas, começa as duas mesmo. Aprender o melhor, né? Para não. Hum. Ah, entendi. Tá. Então vamos lá, continuar. Então, assim, como vocês viram, né, está assegurada pela lei, né, LDB, que a LDB, ela primeiro vê a Constituição, né, Federal de 1900, né, e aí ela pega o que está lá e reformula e faz a lei, né, que as leis, as diretrizes bases da educação, né, segundo a Constituição de 1998. Então, o que se assegura já, iniciando essa aula, para quem já está entrando, é que o ensino fundamental regular deve ser ministrado em língua portuguesa, né? Ou seja,
se, por exemplo, a não ser o que está ressaltando aqui, as comunidades indígenas, né? Que aí elas têm o direito, né? Os alunos indígenas têm o direito de que, pelo menos nos primeiros anos, né? E também eles têm o direito de ter tanto junta, ou seja, tanto indígena, a língua indígena como portuguesa junto, ou então eles começam na língua indígena e depois partem para o português, igual alguns alunos, não dessa turma, já me relataram, né? Que até um certo tempo é indígena, depois vem os professores, né, brancos, que vai ensinar na aldeia. Mas até então são professores, né, indígenas que ministram a língua, porque ministram com propriedade, né? Também o ensino fundamental para, né, é regra do ensino fundamental ter uma carga horária mínima de 800 horas, com no mínimo de 200 dias letivos, excluindo o tempo reservado aos exames finais e jornada escolar. Deverá ter no mínimo de 4 horas de trabalho. Então, gente, o ano tem 365 dias, né? Desses 365 dias, né, 200 dias precisam ser letivos. Ou seja, nós temos fim de semana, feriados, né, que não vão ter aula. Então, dentro disso tudo, é preciso ter 200 dias letivo, tá? Isso para que se tenha uma educação, de fato, de qualidade e participativa. Outra regra do ensino fundamental é: o currículo deve ter uma base comum e ser contemplado com uma base diversificada, para assim contemplar as características regionais e locais. E aí, assim, é uma coisa que eu coloquei em negrito aqui, para a gente destacar, porque é algo que é muito discutido dentro das universidades, né? Essa questão do currículo ser comum e, por exemplo, cada região ela tem as suas especificidades, né? Por exemplo, a região norte aqui do Bico do Tocantins, né? Ela tem uma especificidade, já a região sul, né? Já tem outra especificidade. A região nordeste ali no Maranhão já tem outra realidade. Mas, no entanto, aqui diz que o currículo ele precisa ter uma base comum, né? Então, assim, comum a gente sabe que todos devem ter direito a uma educação. Mas como é que a gente vai pensar num currículo comum, tendo que olhar as especificidades de cada região, né? Então, assim, é preciso, antes de pensar no currículo, até no exame nacional, que é o Enem, olhar para essas especificidades, né? Porque cada região é diferente, né? Cada região tem uma cultura diferente, tem um povo diferente, tem um jeito de falar diferente. Então, assim, se não estiver atento a essas diversidades, né, e essas pluralidades de ideias, ao mesmo tempo o currículo vai ficar comum, mas vai ficar indiferente. Por exemplo, às vezes, quando a gente fala disso, quando a gente vê a gente está no inverno, e aí você vê aquelas propagandas da televisão dizendo que nós estamos no verão, fazendo propaganda de praia, de Monange, de não sei o que lá, porque é outra região. Aí a gente pensa, nossa, mas aqui está chovendo, né? Chuva, inverno, mês de novembro, dezembro, aqui o inverno, por exemplo, para nós aqui na região norte. Aí se olha na televisão fazendo propaganda de verão, todo mundo de biquíni, o sol. E aí você fica pensando, né? Porque é cada região, né? Cada região é diferente. Então, às vezes, eu não estou falando para generalizar, mas para explicar como é que é essa questão de regionalidade. Uma educação, por exemplo, numa capital lá do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, não é igual uma educação no interior do Nordeste, por exemplo, no estado do Maranhão, ou, por exemplo, no interior do norte do Tocantins.
é diferente. A forma de educação é diferente, não precisa, né, não precisa estranhar isso que eu estou falando. Todo mundo sabe que as condições, a estrutura é diferente, os meios, os acessos à tecnologia é diferente. Mas aí o currículo é comum. O que acontece? Que o Exame Nacional de Ensino Médio, que é passado lá nas escolas de São Paulo, que muitos talvez pegam aula em escola particular e tem toda uma estrutura, é a mesma prova que é passado aqui no norte do Tocantins, ou lá no interior do Nordeste, talvez no estado do Maranhão, que eu falo que fica mais perto. Então, assim, a gente pode pensar, quem vai se dar mais bem na prova? Quem tem mais, né, quem tem mais condições de qualidade no ensino que diz respeito à estrutura? Então, assim, o currículo é comum, tem diversidade, tem desigualdades, tem pluralidade de ideias, mas as provas são iguais, ninguém não quer nem saber. Ninguém não quer nem saber se é aquele aluno lá do interior, ou aquele lá de uma família rica do estado de São Paulo. Ninguém não quer saber o processo de educação que ele passou, não. Quer saber que na hora do Enem, a prova vai ser igual para todo mundo. E na hora da nota? Quem vai avaliar aquela nota vai dizer, não, mas aquele ali teve a nota devido às baixas condições de educação e de estrutura e de tudo, e acesso. Ninguém vai pensar isso, só vai estar lá nos índices, né, que tal região teve o índice da nota do Enem elevado e outro foi baixo. Mas ninguém vai fazer um estudo de o porquê. Ninguém vai fazer um estudo qual foi o processo, quais são esses alunos que tiraram nota baixa, por quê? Os que tiraram nota alta, por quê? Os que conseguiram entrar no curso de medicina, engenharia, por quê? E aqueles que conseguiram entrar mal numa licenciatura, não é? Por quê? Então, assim, é preciso que se pense isso. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente está olhando o que as leis e as diretrizes base da educação falam, é preciso que a gente critique um pouco, não é nem criticar de detonar, mas é de problematizar essas questões que são colocadas. É de dizer, olha, mas isso aqui deve funcionar, mas como? E assim, essas especificidades, e essas indiferenças, e a gente sabe que o país é totalmente desigual, a gente mora num país desigual. E se falando de educação, nem se conta. Como o Libânio dizia, ele dá um exemplo para falar a desigualdade na educação, que uns têm acesso mais e outros não. Ele dá um bolo, né? Tem até um livro lá, que ele coloca um bolo. Porque se a gente vai partir um bolo de aniversário, se for muita gente, você tem que partir em pedaços iguais, porque senão não vai dar para todo mundo. Porque se você partir um pedaço menor, um pedaço maior, aí não vai dar, vai ter gente que não vai ganhar um pedaço, vai ter gente que vai ganhar um pedaço maior e outros um pedaço pequeno, vai ficar incontente. Então, ele dá esse exemplo do bolo. Ele fala que a educação é isso. E educação é aquela coisa, como se fosse um bolo, só que o bolo não é repartido igual. Muitos ganham, né, um pedaço maior e outros ganham um pedaço menor e tem vezes que não sobra nada, né? Então, a gente, para pensar a educação, tem que pensar nessas indiferenças que tem, nessas desigualdades, e tentar igualar isso. Quem são os responsáveis por isso? Somos nós, eu e vocês, que serão futuros educadores. Aonde? A gente tem que incomodar quem? É os órgãos competentes, é o Estado, são as secretarias. Então, isso tem que ser pensado. E aí, assim, quando a gente fala isso aqui, eu sei que vocês devem estar pensando de fato, se de fato é, ou se de fato, né, não é. Mas é isso. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu acho, professora, que você questionou uma coisa assim que deveria realmente ser revisto, né, por a secretaria,
é um questionário que eu achei bem interessante, porque realmente existe essa diferença, né? Então, né, os que vão, que têm a melhor nota, com certeza deve ter uma diferença grande aí pelos fatos da educação mesmo, né? É bem interessante essa parte que você posicionou aí, achei bem interessante mesmo. Mais alguém? Professora, mas eu acho também que da mesma forma que existem pessoas de condições fracas lá no Nordeste, lá em Brasília, lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, existe também. Assim, em questão disso, às vezes até discordo, sabia? Porque a gente não nem tem que ver a questão do Nordeste, porque da mesma forma que existe lá em São Paulo pessoas que têm condições melhor, favorável, tem aquelas pessoas que também não têm, que não existe, não tem. Às vezes lá em São Paulo, ou lá na capital, no DF, tem pessoas que não têm a menor condições de ir na escola, entendeu? Isso, é meio que relativo, entendeu? Não é questão de ser no Nordeste ou na questão de estado, não? É questão Sim. de qual a palavra certa que eu quero usar, né? Mas assim, da mesma forma, eu quero Sim, dizer assim, entendi. que da mesma forma que existe no Nordeste pessoas que não têm coisa lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, lá em Brasília, existe também. Sim, existe. Se é que A você gente tem, por discorda exemplo, comigo, né? não, sim, a gente tem, por exemplo, as periferias, a gente tem os interiores, né? E que tem essas desigualdades, e que talvez seja bem perto de quem tem mais, né? Quem tem menos pode estar Com bem perto certeza. de quem tem mais, e a desigualdade pode estar ali presente. E é interessante que essa minha fala desperte esse senso em vocês, que é isso que precisa. É dizer, nossa, mas não é só no Nordeste, não é só no Tocantins, né? É E no aí você Brasil traz uma inteiro, né? coisa, isso, você traz uma coisa interessante para a gente pensar. Por que que nas grandes capitais não existe? Existe sim, porque todas as grandes capitais sempre tem aqueles bairros de periferia, sempre tem as favelas, que aí lá você vê que Isso. mesmo ser dentro da capital, tem essa diferença, tem essa, né, desigualdade. E é isso que a gente tem que trazer e problematizar essa questão. Como pensar nisso diante do exemplo que eu dei do Enem? A mesma prova de uma criança que mora lá, por exemplo, em São Paulo, que mora na favela, que tem péssimas condições desde a escola, né? A um acesso a um notebook, a uma internet, a uma sala, tipo, digamos, climatizada, com cadeiras, com estrutura, com livros. Então, assim, a mesma prova que vai ser passada para esses alunos é a mesma que vai ser passada, por exemplo, para um filho de pessoa de classe alta, que se não estuda em escola pública, mas estuda nas melhores escolas particulares. Aí tem aquele filho que ele vai chegar em casa, ele vai ter a hora de brincar e vai ter a hora de estudar, porque talvez ele vai ter aula de piano, ele vai ter aula de inglês, ele vai ter aula de francês, ele vai ter um professor particular só para ele. Quando ele chega na escola, ele tem tudo isso. Aí ele tem acesso a um teatro, ele tem acesso a um cinema. Então, como diz Bourdieu, o capital cultural dessa criança vai ser totalmente diferente. Aí nós vamos pensar, aquela criança de classe baixa que chega lá na casa dela, dando um exemplo, aí talvez o pai não sabe ler, a mãe não sabe ler. O irmão mais velho talvez saiba ler porque já está lá na educação básica, mas não tem paciência para ensinar e não quer. Aí a professora passa uma tarefa para aquela criança. Então ele não sabe. Os pais não conseguem ensinar. Os irmãos, né, talvez não quer. E aí, assim, como que aquela criança ela vai voltar no outro dia
sem cumprir a tarefa que a professora passou. Ou então ela vai fazer de qualquer jeito, do jeito dela. Sem contar. Enquanto a criança lá de classe alta, ela tem, não precisa nem os pais preocuparem, já tem um professor particular só para isso. Então, é preciso que se pense nesses dois lados. Sim, alguém ia falar. Sem contar na alimentação, né? Porque tem muitos que acordam, não tem o que comer, chega o meio-dia, não tem o que comer, e isso influencia muito também, né? E quantos não vão para a escola só pensando na hora da merenda? Né? Eu não vou longe, talvez aqui mesmo, onde eu moro, perto. Quantos, né? Eu não sei na época de vocês, mas quando eu estudava, era à tarde, o recreio era 3 horas. Né? A gente entrava 1 hora, se eu não me engano. 3 horas a gente já estava arruinado quando a professora pediu para cantar aquela música. Meu lanchinho, vou comer. Então, assim, todo mundo já se animava. Você via que ali tinha crianças que já fechavam o caderno, já saia correndo. Porque, assim, talvez teve um almoço, mas não foi um almoço que garantia uma tarde. E quando é de manhã, talvez teve muitos, nem café da manhã tiveram. É E aí, verdade, assim, professora. e isso impede. O Benedito levantou a mão. Né? Então, e isso impede, gente, da criança aprender. Ela não está focada, ela está focada na hora do lanche. Né? Ou ela, sei lá, aí vem um colega, digamos, e abre uma lancheira perto. E aí a gente começa a sentir aquele cheiro, aquela coisa, mas você não vai pedir, ele não. Gente, tem crianças que passam por tantas situações. Eu sei disso porque eu moro em frente a uma escola. O meu pai foi vigia dessa escola até aposentar. Então, assim, a gente via a forma como as crianças chegavam na escola. Às vezes eu estava na porta, tinha criança que o pai ia deixar. Parece que do jeito que estava dormindo, tipo assim, o cabelo, né, assanhado, a roupinha simples, né? Então, assim, e aí, assim, você via, assim, porque não sei se foi irresponsabilidade dos pais, né? Às vezes tinha criança fedendo xixi, com os olhos cheios de remela, né? Aí tem outra coisa para a gente entrar, que Bourdieu fala, que é a desigualdade que o próprio professor reproduz dentro da escola. Porque, assim, digamos que esse exemplo dessa criança que eu dei, que chega, digamos, não lembrou nem de escovar os dentes, chegou com o cabelinho assanhado, com a roupa fedendo xixi e os olhos ainda com remela. Aí ela entra para dentro da sala. Chega uma toda bonitinha, arrumadinha, cabelo bonitinho, lavado, penteado, cheirosa, né? E aí, naquele momento, a professora está lá. Vamos colocar um exemplo hipotético aqui. Então, digamos que o Benedito e a Manuela são os professores, né? Então, tá lá o Benedito e a Manuela na sala de aula, e uma criança dessa, digamos que as duas crianças ao mesmo tempo levantam a mão. Professora, eu não entendi isso aqui. A senhora pode me ajudar? Então, o Benedito e a Manuela vai lá. Qual é o aluno que vocês vão, digamos, chegar mais perto, né? Deixa eu pegar esse copo aqui, né? Tá aqui o aluno, né? Então, às vezes, você chega no aluno, você pega na cabeça dele, alisa, ajeita o cabelo, né? Ajeita a roupa. Aí, qual desses alunos você vai chegar perto? Você vai colocar a mão no ombro? Você vai, de fato, dizer, olha, assim, assim, assim. E qual aquele que chegou, né? Que o primeiro exemplo que eu dei, você chega assim e diz, nossa, que mau cheiro. Como que você vai conseguir tratar aqueles dois alunos? São realidades que nós vamos ter que passar por isso. Vocês vão ter que passar por isso. Vocês vão tratar com indiferença aquele aluno, o aluno, digamos, o aluno A, que chegou mais arrumadinho, o aluno B. Qual que vocês vão chegar mais perto? Qual que vocês vão dizer, olha, assim, por mínimo detalhes,
com aquele você vai dizer, não, é desse jeito, e vai se afastar. Nesse sentido é que Bourdieu fala que o próprio professor ele reproduz a desigualdade. Porque eu vou querer estar perto daquele que está mais arrumadinho, daquele que está mais cheirosinho. Quando eu chegar perto daquele, eu vou apontar o dedo lá e vou dizer assim, olha, é aquele lá, entendeu? É esse aqui. E aí, como é que vocês vão fazer? É uma realidade diária, professor, hoje em dia nas escolas, acontecem aqui mesmo na escola, eu sou funcionária da escola, assim, eu sou cuidadora de um aluno, então são coisas que a gente vê acontecer, né? Assim, entre a gente de ser um professor, de ser um educador, a nossa escola sempre é bem informativa, né? A gente tenta, quando chega um aluno assim, a gente tenta fazer o máximo para que ele se sinta bem. Na escola, né, eles sempre têm umas roupinhas, eles às vezes tem um shampoozinho, tudo, a gente dá banho, que os nossos são os bebezinhos, né? Então, assim, mas isso acontece. Na minha sala mesmo já chegou um bebê, chegou sem havaiana, sem chinelo. A gente organizou, como nós estávamos em 3, cada uma deu um pouquinho de dinheiro e uma de nós foi no mercado e comprou uma havaianinha para ele. Muito bem. Então, assim, a gente tenta fazer o máximo para que a desigualdade não aconteça nessa parte, assim, da gente tem que tentar fazer o máximo da gente para que os bebezinhos se sintam bem, igual com o outro, cheirosinho, tem um shampoozinho, tem o condicionadorzinho, tem o banheiro apropriado. Acho que, por mais que a nossa cidade seja uma cidade pequena, mas eu acho que a nossa escola tem um nível muito bom a respeito desse lado, assim, da educação, da igualdade, da gente sentir eles bem, cheirosinho, né? Mesmo que não venha de casa nesse ponto, mas a gente tem que tentar fazer o máximo para que isso não aconteça, porque a gente tem que dar exemplo, né? E, tipo assim, a gente que, por exemplo, eu não fiz pedagogia, eu sou socióloga, né? Mas, tipo assim, a gente dentro do curso de sociologia, como é licenciatura, você tem didática, você tem ensino metodologia, você tem todas as disciplinas, porque você vai lidar com pessoas também, né? A diferença é que essa questão de lidar com o ensino infantil, né? E aí, assim, a gente que, por exemplo, a gente vê psicologia 1, 2, né? Psicologia da criança. E a gente não tá nem para saber o que causa dentro, né, na mente de uma criança quando ela se sente rejeitada perto de outra, por exemplo. Né? Quando, por exemplo, digamos que ela sofra bullying dentro da escola. A gente não sabe o que aquilo ali pode causar futuramente. Eu vivenciei isso não na escola, mas eu fui fazer um exame, né, pelo SUS, e eu estava lá esperando o médico, né? Estava esperando o médico, e tipo, tinha uma criança que ela não conversava o tempo todo, ela ficava o tempo todo assim, ele sentava, ele pegava o corpo dele, não olhava para ninguém. E assim, e aí eu falei, meu Deus, eu pensei, em algum momento eu pensei que ele era especial, né? Porque ele tinha um jeito que ele não olhava no rosto da gente, né? E aí eu pensei, aí eu olhei, vocês estão conseguindo me ouvir, né? Porque minha foto saiu daqui. Oi, vocês estão me ouvindo, né? Sim, Sim, professora. Então, e aí quando eu olhei para os pés dele, né, no hospital, gente, ele tinha mais ou menos assim uns 9 anos de idade, uns 9 anos. Ele estava com uma havaiana feminina, né? A havaiana era até cor rosa. Não estou falando em questão de gênero, de que mulher usa rosa e homem usa azul. É porque a gente já tem essa concepção, ainda mais uma criança assim, né? Então ele estava de havaiana, a havaiana estava suja, gente, passava mais ou menos assim uns 3 dedos de diferença de grande pro pé dele, né?
Aí eu olhei, eu vi, assim, sabe, ele estava com muita vergonha, os pés dele, ele encolhia até entrar debaixo do banco. Ele estava quase que dobrando os pés. Aí a minha cunhada, ela é assistente social e trabalha no hospital. Aí eu tirei a foto, assim, sem querer, ele não viu. Eu tirei a foto do pé dele, coloquei o celular. Aí o pai dele estava perto. Eu perguntei para ele se ele queria uma Havaiana nova. E ele disse que não, porque ele estava com tanta vergonha. Aí o pai dele falou assim: meu filho, uma Havaiana nova. Aí eu falei assim: tu quer? Aí ele falou: quero. Aí eu fui lá, peguei R$ 30 e dei para ele, que eu não sabia que tipo de sandália que ele queria. Aí, não, primeiro eu mandei a mensagem para minha cunhada. Ela disse que ia fazer uma vaquinha lá e comprar. Mas aí depois ia demorar muito e ele ficou ansioso, eu peguei lá. Então, assim, eu vi aquilo ali, o tanto que aquela criança estava com vergonha, o tanto que ela não queria mostrar os pés. E é porque ela estava num lugar que tinha pessoas adultas. Imagine numa escola, onde que uma criança vê, ela aponta o dedo e diz: olha lá, olha a sandália dele, olha o cabelo dele, olha a roupa dele. Então, assim, isso causa traumas, né, na criança, que ele pode levar para a educação básica, pode levar para a faculdade, e ele pode crescer, né, com isso. Por isso essa importância de quem é educador, de não fazer essa distinção, né, de não reproduzir essa igualdade, né, que é o que Bourdieu fala. Então, vamos lá. Mas alguém quer dizer alguma coisa? Professora, eu fico na sala de aula também, né? Acontece casos de até piolho, você vê piolho na criancinha, sabe? Criancinha chegar suja, fedendo bosta. Acontece demais isso, sabe? Mas a gente tem que saber lidar com a criança para não transmitir, não passar isso para ele, para dizer que ele a pessoa está sentindo nojo, tá sentindo fedor. E é uma coisa assim tão difícil de chegar na criança e conversar com ela. Aí eu às vezes falo assim: oh, meu amor, meu filho tem que tomar um banhozinho antes de sair e eles moram longe, na aldeia, sabe? E às vezes sai muito cedo de casa. E às vezes não toma banho. Aí em casa chega na escola com aquele mau cheiro. Aí, tia, meu amor, tem que tomar banho antes de sair para a escola, cedinho, se levanta cedo, pede pro papai, pra mamãe, que você tem que tomar um banhozinho, para chegar na escola banhadinho, cheirosinho. Aí umas coisas assim, fica assim, a gente fica até assim, constrangido de chegar na criança e falar, mas tem que conversar com eles, né? Sim. A questão do piolho também, já vi piolhos descendo a cabeça da criança. Olha, fala para a mamãe, tem que olhar a cabecinha, porque a cabecinha tá com piolho. Mas com ele sozinho, para os outros não ouvir, em particular. conversar em particular, para os outros não ouvir, porque senão vai falar: fulano tá com piolho, fulano tá com piolho, pode chegar perto, não, que eles fazem isso, né? Sim. É umas coisas assim muito delicadas, né? Tem que saber conversar, a hora certa, o momento certo, como falar também, para eles não ficar reprimido também. O que acontece da criança ficar com vergonha, né? Sim, verdade. E assim, tem que ter todo esse cuidado. E aqui também tinha uma equipe que tinha uma funcionária que ela era merendeira. Nossa, quando ela via, ela pegava a criança, levava lá pro fundo lá da escola e dava banho nessa criança e lavava o cabelo. E ela era animada, ela não deixava a criança perceber, ela ficava cantando e banhando a criança, e ficava contando história. Então, assim, a criança saía animada, tomando banho, cheirosinha. Então, assim, são metodologias que a escola adota, né, que ajuda a reduzir essas desigualdades, né, falada por Bourdieu.
Então, continuando, a gente está falando sobre as regras, né, do ensino fundamental. Né, e aí a gente estava nessa questão do currículo até que chegou nessa discussão. Né? E a gente está falando sobre essa questão da língua estrangeira, que é o que a gente já viu. Outra questão, né? O ensino fundamental só poderá ser presencial, sendo que... Não, quer dizer, só poderá ser presencial. Sendo que o ensino à distância só poderá ser utilizado como complemento da aprendizagem em situação de emergência, que é o que a gente teve agora, que eu acho que eu falei na aula passada, que foi essa pandemia que nos pegou de surpresa. Então, as aulas, eu acho que a gente fez até uma análise problemática e crítica sobre essa questão das aulas à distância, como que é. Então, é regra, é lei que o ensino fundamental, tanto em escola pública quanto em escola particular, seja presencial. E, se for à distância, só mesmo caso de emergência. Então, se é isso, e aí a gente vê, né? Mas aí já, por exemplo, a educação básica também deve ser presencial. Aí quando a gente vai lá para o ensino superior, aí a gente já tem, né, as universidades também, mesmo sendo o EJA, é também presencial. Hoje também a gente estava no colegiado, à tarde a gente estava discutindo sobre aquele que a gente chamava supletivo. Hoje tem outro nomezinho, mas eu esqueci agora. Parece que era um provão que a gente fazia, por exemplo, eu saía do ensino fundamental do 8º, 9º ano. Então, eu fazia uma prova. Se eu passasse naquela prova, eu já estava com a educação básica completa. 1º, 2º, 3º ano. Professora, A gente chamava supletivo, mas tem outro nomezinho que eu esqueci que a gente... eu né? acho que hoje é Enseja. Não, É o Enseja. é uma prova geral que tu faz e tu não precisa fazer mais nem o 1º, nem o 2º, nem o 3º ano. Acho que não me lembro agora direito. O Enseja, ele é tipo desse tipo, professora, faz a prova e já passa direto. Uhum. Aí, no caso, não precisa mais fazer, já está com o diploma de educação básica completo. Isso. Ele te dá ali, tipo, como era antigamente. Você passa lá, eles te dão uma disciplina para você estudar tudo. Aí tem um dia da prova que você faz. Aí, se você passar, você concluiu. Sim. É outra forma de ensino que foi bastante criticada, né? Porque, assim, vamos pensar, a gente está em ensino fundamental, tá? A gente só vai abrir um parêntese aqui. Então, vamos pensar que a gente já passa todo esse processo, desde o ensino fundamental 1, 2, né? E aí tem a educação básica, que diz respeito ao ensino médio, 3 anos, para a gente ir para a universidade. E aí, quando a gente chega na universidade, você vê que é um baque. Você passou por tudo aquilo, você chega na universidade, você vê que você não sabe nem ler, nem escrever. Porque você vê um texto, é um livro que você não consegue interpretar, você vê ali porque não consegue entender nada. E é porque a gente passou por esse processo normal antes de chegar no ensino superior. E aí imagine a gente saindo, fazendo só uma prova e daquela prova você já ir direto para a universidade. Como que a universidade vai receber esse aluno, gente? Aí é tenso. Porque o que a gente vê aqui nos alunos do primeiro período, do primeiro período até o 4º período, gente, é dificuldade. Tem alunos que entrou no primeiro período aqui, por exemplo, e que terminou o ensino médio tem 5 anos, 10 anos, outros 15 anos, tem gente que já tem, sabe? Aí tem uns que já entraram direto, que a gente vê que já tem mais uma facilidade, mas que não consegue ter domínio da escrita, não consegue ter domínio da leitura e não consegue ter domínio da interpretação de texto. E fez o ensino médio normal. Então, às vezes, é um déficit, né? Essa forma de ensino, essa metodologia. Você pulou uma etapa. Aquilo que era para ser gradualmente, para ser normal, né? Ensino fundamental, ensino médio, aí vai.
ensino superior, aí depois vem uma especialização, vem um mestrado, vem um doutorado. Então, assim, é gradual. E aí você, de repente, pula uma etapa importante, porque, como diz, educação básica é a base. É a base para você entrar no ensino superior, é a base para você ser cidadão, para você ser gente, no que diz respeito a estar dentro da sociedade buscando uma formação. E aí você pulou aquele processo, né? Você pulou aquela base. Né? Como eu falei na aula passada, quando diz a base, quando a gente vai construir uma casa, o que é a base? É o alicerce, é o baldrame. E como que ele é feito? Ele é bem mais feito do que as paredes, porque nele tem que ter bastante cimento, pedra, areia, né? Pelo menos quando foi construir aqui eu vi. Então, assim, a base tem que ser bem sólida, né, bem formada, bem forjada. Porque senão, quando você colocar a parede, que colocar tudo, colocar madeira, se não tiver. Então, assim, e aí a educação básica, ela é isso. Ela tem que ser um ensino bom, de qualidade, para quando você chegar lá no ensino superior, você tem que dar conta. Aí o aluno chega no ensino superior e vem o quê? A evasão. É evasão, por quê? Porque não dá conta, né? Então, é complicado. Então, vamos voltar aqui para o ensino fundamental, né? A gente estava falando que o ensino fundamental só pode ser presencial, sendo que ele só pode ser à distância quando? Em caso de quê? Situação emergencial. Em situações emergenciais, que foi o caso da pandemia. Né? Pandemia. Aí nós temos outra coisa também. É regra, né? São critérios para o ensino fundamental que a matrícula para o ensino religioso é facultativa. Entretanto, constitui disciplina dos horários normais da escola pública. Gente, isso aqui gerou um desconforto, uma época, que o povo fala, tá querendo tirar o ensino religioso das escolas, porque ensina muitos valores, princípios, né? De fato, né, os valores e princípios, eles estão atrelados à religião, nem sempre, mas a maioria das vezes. E aí foi esse processo, né, de querer tirar o ensino religioso das escolas. Não tirou, tornou-se o quê? Facultativo. Então, a escola, ela tem o direito ou não de colocar. Nós temos, vocês sabem que no Brasil todo, nós temos muitas escolas religiosas, com nomes de santos, com nomes de freiras, né? Essas escolas, por serem religiosas, elas têm o ensino religioso. E o Estado não intervém aí, porque é uma escola de cunho religioso. Então, já que é optativo, ela opta por ter, devido ao seu histórico ser um histórico de escola religiosa. Por exemplo, aqui em Tocantinópolis, nós temos duas escolas religiosas, que é a escola do Orione e a escola Cristo Rei, né? Que pode prezar pelo ensino religioso sem interferência de ninguém, visto que se tornou optativo. Mas se uma escola pública, qualquer outra, sem ser mesmo, né, ter um nome religioso, ela pode sim tirar. Né? E houve também uma época de discussões, se acompanharam, que digamos que eu seja ateia. Então, assim, antes era obrigatório o ensino religioso. Né? Digamos que eu seja, meu marido é ateu, alguma coisa. Então, assim, se o meu marido é ateu, se eu sou até, eu não vou querer que meu filho seja influenciado por nenhuma corrente religiosa. Ele está numa escola pública e o Estado é laico, e eu tenho o direito de dizer, ó, meu filho não vai passar por essa disciplina, meu filho não vai ser influenciado por nenhuma religião. Estou dando um exemplo, tá? No meu caso, eu sou cristã. Estou dando esse exemplo para vocês verem como que foi esse processo de ensino religioso, de deixa ou não deixa, de tira ou não tira. Até que se tornou facultativo. Então assim, ó, então o Estado, né,
Ó, para não dar confusão, né? A gente sabe que no Brasil a maioria das pessoas são cristãs, independentemente de ser católico ou de outra religião, né? Então assim, o que que o Estado faz para amenizar a situação? Ah, vamos colocar o optativo. Quem quiser, coloca. Quem quiser, não coloca. Nós não vamos, né, intervir. E aí está aí. Então, a maioria das escolas públicas tiraram, sendo que aquelas que são religiosas ainda mantém. Alguém quer dizer alguma coisa? Então, vamos lá. Mais uma questão sobre o ensino fundamental. Em relação à avaliação do aluno, a mesma deve ser contínua e cumulativa. Deve prevalecer os aspectos qualitativos sobre os quantitativos. A classificação do aluno poderá ser feita em qualquer série, exceto a primeira série, independentemente da escolarização anterior. Gente, essa questão da avaliação do aluno, que quando o professor vai avaliar ele num trabalho, numa coisa, essa nota, essa avaliação, ela pode ser tanto quantitativa, né, que, por exemplo, o aluno tirou 5 na prova, é 5. Quando diz respeito ao qualitativo, a gente vai dizer, nossa, esse aluno, ele tirou 5. Talvez, porque uma nota, ela não diz o que o aluno é. Se um aluno tirou 5, não significa que ele vale 5, que ele é, porque 5, por exemplo, aqui dentro da universidade a média é 7, tirou 5, né? Então, assim, e nas escolas também a média é 7. Então, esse aluno tirou 5, ele não é inteligente. Ele é burro, ele não sabe de nada, ele é incompetente. Não. Uma nota não classifica o aluno, se ele é incompetente ou não. Né? Talvez ele estudou para a prova, mas aquilo que ele estudou não foi o que caiu. Isso não significa que ele se, né? Então, assim, é muito, assim, meio que complicado falar sobre avaliação, porque é algo mais, é algo particular do professor. O professor, ele tem um ano didático, ele tem uma metodologia. Por exemplo, eu mesmo, tipo assim, se disser, professora, já me perguntaram, professora, a senhora reprova por meio ponto? Eu falei, reprovo? A senhora reprova por, tipo assim, o aluno, a nota vale 7, o aluno tirou 6,75. A senhora reprova? Eu reprovo. Mas, quem é o aluno? Eis a questão. É aquele aluno que sempre chega atrasado. É aquele aluno que nunca entrega os trabalhos em dias. É aquele aluno que nunca estuda para a prova. É aquele aluno que, quando vai entregar um trabalho que seja digitado, ele coloca, ele cola, ele copia e cola da internet. Esse aluno, para mim, se precisar de meio ponto, não vai passar, não. Porque a qualidade que ele precisa demonstrar para a instituição, para a disciplina, ele não demonstra. Então, nossa, professora, mas a senhora é ruim, reprovar por causa de 25 décimos. Eu não reprovo. Quem reprova é o próprio aluno. Eu não tenho o direito de reprovar ninguém. Ele que se reprova. O professor está aqui não para reprovar aluno. Ele está para fazer com que o aluno passe, que o aluno passe para frente, que ele vá, que ele siga. Às vezes é o aluno que não quer. Né? Então, essa questão da nota, ela é relativa, né? Assim, relativa no que eu falo, que nós não devemos relativizar, mas quando eu falo no sentido de cada professor ter o seu jeito de avaliação. Cada professor tem o seu jeito de avaliar. Agora, se for um aluno, por exemplo, professora, um aluno, ele tirou 6 pontos. Ele precisa de 1 ponto para passar. E ele tirou, por exemplo, agora, esse semestre que terminou agora em junho. Os alunos, teve aluno que participa na sala de aula, que é inteligente, que na prova, não sei o que foi que aconteceu, a prova valia 10, tirou um 5.
Aí eu entrego a prova e coloco, olha, em observação, você quer conversar em particular? Se ele disser quero, vamos lá. Olha, o que aconteceu? Você é um bom aluno, mas aqui você não foi bem. Você consegue falar para mim o que aconteceu? Não, professora, porque aqui eu sei que acontece isso, que esse autor disse isso e isso, só que na hora eu fiquei nervosa, deu um branco e eu não consegui passar. Eu não consegui passar para o papel. Pronto, deu um ponto para aquele aluno. Ele se tirou um ponto ali. Então, o professor ele tem que ter essa metodologia. Ele precisa ter jogo de cintura para lidar com isso. Porque aquela nota de 6 vai reprovar um aluno que é participativo em sala de aula, que lê os textos, que chega, que contribui? Não. Chega em particular, olha, vamos conversar o que foi que aconteceu. E aí, de repente, aquele aluno consegue falar para você até mais do que você esperava, porque tá só ele e você ali, que ele deu um branco na hora da prova e não conseguiu. Tem um ponto comigo. E passa. Tem até mais às vezes. Oi. Tô levantando a mão faz hora aí. É porque às vezes eu não vejo que eu tô no. Mas pode falar, tá? Pode interromper. Para não interromper a fala. Essa questão é que a senhora fala sobre, assim, você falou agora, né, que o aluno é participativo, mas a prova não serve em si para você medir a concentração e o nível de inteligência do aluno. A senhora falou um ponto aí que na prova vai cair algo que talvez ele estudou e não caiu. Não, isso aí eu não concordo, não, porque no estudo de fundamental ensino médio, o que cai na prova é o que o aluno estudou, né, em sala de aula. Não é igual concurso público, que às vezes você estuda muita coisa e às vezes uma pequena coisa que você não viu ali cai. Assim, esse negócio é por isso que eu acho que hoje a educação os alunos não estão num nível bom de educação por causa disso aí. Acho que para mim, na minha concepção, isso aí para mim é passar a mão na cabeça. Porque se a prova vale 10 e a pessoa tirou, a média é 7, você falou, né? Tirou 5, isso aí, ele mesmo tem que se autoavaliar, que ele não se concentrou na prova, e se ele sabia da questão e deu em branco, sinto muito. Mas você acha que esse aluno vale essa nota 5, por exemplo? Não, mas para ele tem que ter a nota de participação só, né? Mas a nota da prova, se ela dá um ponto na prova, porque o aluno é participativo, para mim isso aí é passar a mão na cabeça. Para mim, né? Mas assim, tipo, entendeu? O que eu falei? Que eu vou chamar aquele aluno em particular, que eu vou conversar com ele e perguntar o que foi que aconteceu. E naquela conversa, aí tudo pode mudar. E aí? Eu continuo com o meu pensamento. Eu já falei diferente. Ou eu chamava o aluno e falava, ó, vou fazer o seguinte, você é um aluno bom, inteligente, eu vou te passar umas questões aqui. Você vai fazer. Se você acertar, aí eu vou te dar os pontos. Agora, o aluno falando, deu um branco. Seu nível de concentração está muito fraco. Então, vamos para a recuperação. Então, pode ser também. Porque aí, como é que o aluno vai como é que se fala? Ver o seu nível. Como é que ele vai falar assim, pô, tem que estudar mais. Cara, minha mente na hora da prova, eu não estou concentrando, eu tenho que ver o que eu estou errando. Aí o aluno, não tirou a nota. Não, mas minha professora vai me dar mais um ponto, porque eu sou aluno bom, sou participativo. Isso aí já, para mim, isso aí já é uma mão na cabeça já do aluno. É por isso que os alunos hoje em dia praticamente chegam em casa e nem estudam, vão brincar, vão fazer outras coisas, porque participar da aula já é uma forma de ganhar um ponto. Para mim, na minha concepção, o que eu vejo, né? Não sei se eu posso estar divergindo de muitos pensamentos. Tipo assim, é porque é o que eu falei, cada professor tem uma didática diferente, cada professor tem uma metodologia diferente, né? E isso é que tem que ser visto, isso é que tem que ser pensado, que tem que ser colocado. Então, a sua forma de avaliação é essa, a sua metodologia é essa. E isso é individual de cada professor, né? Cada professor tem uma metodologia diferente, né? Mais alguém? É o que a gente tem que pensar, né? Essa questão. O aluno, essa questão, quem é o aluno, né? Às vezes o aluno não é aquilo que ele tira. Se ele tira um 5, não vou qualificar aquele aluno. Você vale 5 e acabou. O que a gente pode ver além daquela nota 5, né? Naquele aluno?
E aí é questão de metodologia e de avaliação, não é de cada professor. Né? Então, sobre essa... Alguém ia falar? Não, da professora, tem casos e casos, é igual você falou mesmo. Às vezes o aluno é sempre participativo, sempre tira nota boa. E naquele dia ele tirou uma nota ruim. Por que não avaliar ele? Né? Se ele naquele dia, talvez aconteceu alguma coisa que ele tirou uma nota ruim, por que não fazer igual a senhora falou, né? É igual... vai do professor, né? Cada um. Tipo assim, porque assim, e também tem que ver a questão, por exemplo, se o aluno, dependendo da nota, se a prova vale 7, e ele tirou 5, é muita coisa, 2 pontos. E aí você tem que dizer, olha, você vai ter que ir por uma recuperação. Porque aí a recuperação, acho que foi o Paulo que falou agora há pouco, na recuperação, ele vai ter que estudar mais. E quando não há recuperação? Ele vai ter que se dedicar mais. Aí, não, por exemplo, que tem a primeira nota, né, que aí você vai ver, se ele não conseguiu a média, ele vai para a recuperação. Aí, se na recuperação ele não conseguiu, aí hoje o professor não pode mais reprovar aluno, porque senão, quando vai para o conselho de classe, a instituição te obriga a aprovar o aluno, mesmo ele não sendo capacitado para passar para outra série. Então, hoje é complicado, né? Bastante complicado. Eu não sei se ainda tem, mas quando eu estudava, não sei, por exemplo, se eu ficasse em matemática no 2º ano, então eu passava para o 3º ano e voltava para fazer só matemática no 2º ano, mas eu passava para o 3º ano. Fazia as outras disciplinas normais. Eu não sei agora se isso ainda está vigente. Mas na minha época, que eu terminei em 2010, era assim, né? Para não prejudicar o aluno, para o aluno não atrasar, porque não podia reprovar de ano, então... E hoje mesmo, o conselho de classe, tipo, que obriga mesmo, né? Olha, esse aluno tem que passar. Não, mas o professor, não, mas ele não fez, ele não está preparado. Não, mas você não pode reprovar esse aluno e tal. E aí o professor vai fazer o quê? Não pode fazer nada, ele vai contra a direção, vai contra o sistema, né? Complicado hoje. Aconteceu isso ano passado na escola. A professora reprovou o aluno, só que no conselho passaram ele. Ela ficou indignada. Sim, mas aí é diferente da, por exemplo, o ensino superior, ele já dá mais essa autonomia, né, para o professor, mas chega certo momento em que mesmo no ensino superior, quando o aluno vai, né, às vezes a instituição, alguma coisa assim, diz, olha, você tem que passar esse aluno porque ele está jubilando, porque ele tem que passar para o TCC, porque tem... E aí você se vê, tipo, que tem que ir obrigado a aprovar aquele aluno, mesmo que ele não esteja preparado. E isso, aí a gente tem que ver, ó, não é mais erro meu. Se der um déficit futuramente, se aquele aluno não estiver preparado para ser um bom profissional, eu tenho que ver até onde foi o meu erro, enquanto professora, e até onde eu posso atribuir a culpa para a instituição. Né? Aí, porque, mas hoje o ensino está assim, porque é culpa dos professores. Aí a gente tem que pensar, eu mesmo vou pesar minha consciência. Se eu falei em conselho de classe que aquele aluno não estava preparado, a instituição pega e passa, eu não vou, enquanto professora, daqui 5 anos, eu falei, esse aluno passou por mim, a culpa não é minha, não. Porque a gente tem que ter consciência, até onde é minha culpa, né? Porque por não ter sido uma boa professora, por ter passado a mão na cabeça. E aí tem coisas que não, esse aluno aqui foi a instituição. A gente sabia que ele não estava preparado. Então, às vezes, quando a gente fala em educação, em um déficit, e não sei o que lá, a gente só lembra do professor.
né? É culpa do professor, são os professores que são capacitados, são os professores que não são preparados, tal. Mas a gente tem que ver que tem uma intervenção da instituição e que poda o trabalho do professor. A instituição, ela prende o professor, o currículo prende o professor, tudo está lá, o professor não pode fugir do currículo, tem que ter aquela coisa maçante, ele não pode ser lá, então, assim, então, às vezes, o professor fica, embora ele tenha muito jogo de cintura, ainda permanece preso ao sistema. Não estou dizendo aqui que o professor tem que fugir do sistema, que ele tem que romper com o que está posto, não. Questão de metodologia, questão de didática, questão de inovar, às vezes, a sua metodologia. Só que, às vezes, vem tudo tão bonitinho, tão colocado, você tem que seguir aquilo à risca. Se eu sair daquilo ali, vem a diretoria da escola, o secretário, olha, você está burlando aqui, seus colegas estão seguindo certinho, você está tentando sair aqui. E a gente tem que voltar, né, para aquela coisa. Então, hoje o dia o ensino é assim. O que eu falei na aula passada? A gente falou sobre as realidades de ser professor. É para desmotivar? Não. É porque o curso aqui é teórico. E vocês vão ter estágio, eu creio, né? Mas, assim, é para dizer aqui que a teoria para vocês aqui talvez possa ser um mar de rosas. Mas quando você estiver lá na prática, vocês vão dizer, olha, bem que a professora lembrou que a teoria é uma coisa, na prática é outra, mas ela não enganou a gente, não. Ela disse para a gente que ia ser difícil. Ela disse para a gente que a gente ia encontrar dificuldade. Ela deu aqueles exemplos para a gente, que a gente ia passar por isso, igual o exemplo que ela deu. É para isso que o curso teórico serve, é para isso que vocês estão passando por essa formação, né? E a gente não vai ficar aqui se fundamentando só em educadores que diz que a educação tem que ser assim, assim, assim. Não, a gente vai pegar o autor, vai contextualizar, mas vai falar a realidade, né, do que é. E a maioria aqui são professores também, alguns já estão fazendo outra graduação, e já sabem do que a gente está falando, e os exemplos que vocês dão já coloca que vocês estão antenados para essa realidade educacional que a gente está passando, né? Então, nós vamos continuar aqui. O ensino fundamental, recursos didáticos em uma formação básica para a cidadania, né? O educador, né? O ensino fundamental é a segunda etapa da educação básica com duração de 9 anos e envolve crianças e adolescentes brasileiros com idade entre 6 e 14 anos. Então, assim, esse ensino fundamental, partindo do Jardim 1, Jardim 2, até mais ou menos o 8º ano, a gente sabe que ele está na fase entre 6 e 14 anos. A partir de 14 anos, 15 anos, você já vai para o ensino médio, né? Que é primeiro, segundo, terceiro ano, quarto ano, que lhe prepara para o ensino superior, que aí é de fato, né, onde está a maioria dos problemas dos alunos que vai. Esse ensino do ensino médio. O antigo ensino do primeiro grau, o ensino fundamental foi reformulado em 96 pela Leis e Diretrizes e Bases da Educação Nacional, substituindo o primeiro, que constituía do curso primário, com 4 a 5 anos de duração, né? E do curso ginasial com 4 anos de duração. Ou seja, antes ele era só com 6 anos, hoje 9 anos. Como vocês já sabem, a duração do ensino fundamental, né, foi ampliada de 8 para 9 anos, pelo projeto de lei, passando agora a abranger as classes de alfabetização. A fase anterior ao primeiro ano, com matrícula obrigatória aos 6 anos. Então, assim, antes dos 6 anos, a criança ela não precisa se matricular obrigatoriamente, né?
os pais não vão sofrer nenhuma sanção, nada, se não colocarem os filhos na escola antes dos 6 anos, né? Então, a partir de 6 anos é obrigatório. Mas hoje é uma necessidade. Você vê que os pais, com 6 meses, já estão colocando as crianças nas creches. Por quê? Porque precisa trabalhar. Né? Então, com 2 anos, 3 anos, as crianças já estão em creches e depois passa para a escola e aí vai. Então, hoje, os pais já querem que os filhos cheguem à idade já de colocar na creche e na escola. Que até então fazia parte da educação infantil, né? Atualmente, boa parte das escolas, das redes públicas e privadas, a alfabetização ainda é realizada apenas a partir do 1º ano, com a matrícula obrigatória aos 7 anos de idade. Né? Que aqui já entra na 1ª série, 2ª série, 3ª série, e aí vai. Né? Nessa modalidade, as crianças e os adolescentes são estimulados por meio de atividades lúcidas, jogos, leituras, imagens e sons, principalmente nos anos iniciais. Então, assim, é sabido já que nos anos iniciais a gente não vai apertar a criança com português, matemática, ciências, história. Ela ainda não está preparada para assimilar tudo aquilo ali. Ainda não. Né? Então, assim, nas séries iniciais, é isso aqui. Eu até coloquei essas imagens aqui para vocês verem. Esses jogos, né, recreativos, que estimulam a mente da criança e tal. Mas depois, né, vai partir para as outras disciplinas. Mas até então... E, assim, essas leituras, a maioria de livros para crianças, né, nos anos iniciais, são livros cheios de gravuras, de desenhos, né, para que aquilo ali ele possa mais ter um gosto, porque se vê só aquele texto, totalmente texto, aí aquilo ali se torna cansativo. Mas quando a criança vê aquele desenho, vê aquela gravura, se aproxima mais, né, daquele objeto. E talvez pela gravura, pelo desenho, já consegue interpretar o que está sendo posto ali. Então, esses jogos é um dos jogos que a gente mais vê dentro das salas de ensino infantil, né? E eles estimulam a mente da criança a pensar, né? Que é o que é preciso. Nos anos finais, os pré-adolescentes geralmente têm um professor por componente curricular. Os horários de estudo são maiores, né? E assim, isso aqui depois dos anos iniciais, né? Nos anos finais, os pré-adolescentes geralmente têm um professor por componente curricular. Os horários de estudo são maiores, proporcionalmente dividido em áreas do conhecimento, que aí já vem português, matemática, história, ciências, né? Há um aprofundamento maior com relação aos conteúdos de cada área, porque já ia a área dele ir aprofundando, já saiu daquela parte dos anos iniciais, dos jogos, dos livros ilustrados, né? Além de preparar o estudante para as práticas sociais, também compõe a base para os estudos futuros no ensino médio, né? Ou seja, aí já, até o 4º ano, depois vem a 5ª série, aí na 5ª série já começa a ver, de fato, português, história, matemática, química, né? Aí já vem 6º ano, 7º ano, 8º ano, e aí tudo isso já vai preparando o aluno, né, para o ensino médio, que é a base para o ensino superior. Os vários procedimentos e práticas pedagógicas buscam a construção pelo estudante do conhecimento socialmente relevante. De acordo com os parâmetros curriculares nacionais, que são os PCNs, né, que são os planos de curso nacionais, o objetivo maior do ensino fundamental é proporcionar a todos a formação básica para a cidadania,
porque depende, sobretudo, da criação no ambiente escolar das condições básicas necessárias à aprendizagem. Então, assim, a gente vai ver essas condições básicas necessárias para a aprendizagem. A gente falou agora há pouco de escolas com estruturas, né? Por exemplo, uma sala de aula adequada para uma criança, jogos adequados, mas sabemos que nem todas as escolas têm essa estrutura. Mas aqui é o que diz dos PCNs, né? Que precisa ter essa formação básica, coloquei até em negrito aqui, né, com o ambiente escolar, das condições básicas necessárias à aprendizagem. Então, vamos lá. Item 1. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura e do cálculo. É necessário, né, que essa criança, que ela esteja saindo daqueles anos iniciais, né, primeiro ano até o quarto ano, para entrar na quinta série, sexta série, ela já precisa desenvolver essa capacidade de aprender o domínio do cálculo e da leitura, no mínimo matemática e português, que é o que a gente mais, que é os horários que, por exemplo, dentro do ensino médio, a gente tem, por exemplo, uma aula de sociologia, uma aula de filosofia, né, uma aula de artes, uma ou duas aulas de educação física, mas todo dia você tem que cumprir um horário de português e matemática, porque são as disciplinas que são mais vistas e aonde o aluno precisa mais de estímulo são nessas de disciplina. Ah, professora, mas a história, a química também, mas está aqui o domínio da leitura e do cálculo, sendo que o cálculo já envolve a matemática, a física, né? Então, assim, é o básico disso. É o básico que o aluno já precisa ter domínio da leitura e do cálculo. Então, a leitura é em tudo, gente. O cálculo é em tudo. É tudo que você usa no dia a dia. Você vai no supermercado, a pessoa lhe passa um troco, você precisa saber quando que é, porque você precisa saber se ela lhe enrolou ou não. Você vai no banco, você tem toda coisa, às vezes, né? Qualquer coisa que você vai fazer no dia a dia, você está usando a matemática. E a leitura, principalmente. Você vai ler um jornal, você vai ler uma reportagem, você precisa ler aquilo e não só ler, é interpretar. Ler por ler, todo mundo lê. Agora a questão é ler aquilo e interpretar. Saber o que está dizendo para mim. Né? E aí precisa ter esse domínio, e isso já começa desde, né, lá no ensino fundamental, no que diz respeito ao quinto ano, sexto ano, que até então, quando nos anos iniciais, a criança ainda não tem essa percepção. Vamos lá. Segundo, a compreensão do ambiente natural e social do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. Então, chega o momento da formação em que a criança ela já precisa, criança não, já é adolescente, jovem, já precisa estar antenado no contexto social em que ele está, político, econômico, cultural. Já precisa estar dentro da sociedade, já precisa ter uma noção. Né? Terceiro, o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. Quarto, o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e a tolerância recíproca que se assenta à vida social. Então, assim, de fato, a educação ela é para proporcionar tudo isso, né? Essa questão de contextualização com a sociedade, com o cenário político, econômico, social, a convivência com os amigos, a convivência com a família, a convivência com os grupos sociais. Né? É a educação que proporciona isso. Tanto a educação, né, também familiar, quanto a educação institucional. Mas, no momento, nós estamos falando da educação institucional. Dessa forma,
O trabalho educativo ganha novos contornos em cujo centro está o estudante, constituído como sujeito histórico e suas interrelações com os grupos que permeiam a sua vivência dentro e fora da escola, né? Então, assim, dentro da escola, o aluno ele vai aprendendo a ter esse convívio com os grupos, tanto dentro como fora. Porque chega um momento na escola, para quem já é professor sabe, que tem alunos que têm dificuldade de interação. Tem alunos que na hora do recreio, todo mundo está brincando lá e ele está fora. Ele não está socializando. Então, assim, se ele é assim, dentro da escola, com seus próprios colegas, como que ele vai ser lá fora? Os grupos sociais. E talvez já tenha um déficit dentro da família. Porque talvez se for uma família interativa e tal, o aluno já vai pegando aquilo, né, aquele jeito. Mas aí talvez dentro da família, o pai não dialoga com os filhos, não dialoga com a esposa, e vice-versa. Então a criança ela já vai sendo criada nesse habitat. E aí quando ela chega na escola, a tendência dela também é no recreio não se interagir com ninguém. Então aí é uma questão que tem que ver por que a criança, né, está assim. E o professor ele é o mediador aí. Né? É aquela questão, aquelas brincadeiras interativas e por isso que a gente tem que passar por esse processo para saber como lidar em sala de aula, né, com essas crianças que não querem nenhum tipo de interação. E às vezes cresce assim, cresce sozinha, cresce no seu canto, cresce ali individualista, né? Então a educação também ela serve para isso, para interagir, né? Para colocar essa pessoa no meio dos grupos, né? Para ter essa interrelação. E aí, essa interrelação, me lembro que eu dei uma palestra uma vez numa empresa aqui, sobre a interrelação pessoal no ambiente de trabalho. Que é essa questão, né, dessa boa relação com o chefe, com os demais colegas. Então, tem gente que não consegue, e isso aí já vem de requisitos, né, desde criança. Vamos lá, as relações que permeiam a sua vivência dentro e fora da escola, né? As práticas pedagógicas são remodeladas e as relações docentes com os conteúdos passam a se referir-se à construção ativa das capacidades intelectuais para operar com símbolos, ideias, imagens e representações que permitem organizar a realidade, tomar decisões e adotar uma posição crítica em relação aos valores que a escola ensina. Né? Então, assim, depois, quando o aluno vai tomando conta de si, quando ele vai passando de ano, quando a educação vai, né? Então, ele já vai tendo essa noção da representação dos símbolos, das ideias, das imagens, ele já vai tomando decisões, ele já vai tendo posições críticas, que é o que vocês às vezes colocam aqui. Quando você, não, professora, mas eu não concordo com isso, não, porque eu penso dessa forma. Então, assim, vocês já têm uma posição. Vocês já se posicionam de uma forma crítica, problemática e reflexiva, que é o certo, né? Porque a gente está aqui para isso. Então, no momento que a gente participa de um debate, a gente participa de uma aula, a gente participa de uma coisa, e você sai do mesmo jeito, aquilo ali não conseguiu dizer, nossa, poxa, mas também não é assim. Então, assim, e aí, isso já vem desde, né, então, quando a gente já tem esse hábito, quando a criança já é estimulada pelo professor, pelo seu mestre, a ter essa percepção, a vir tendo a estar atenada para a realidade, porque está à sua volta, para essa relação dos seus valores que a escola ensina, aí a criança já vai tendo, e aí ela já vai sendo uma criança desenrolada. Que é o que vocês veem hoje, a gente vê muito hoje, às vezes, criança que chega num lugar e ela fala as coisas, ela consegue distinguir as coisas, você fica, nossa, dessa idade. Então, assim, tudo é um meio. Né? Tudo é um meio. Esse meio pode ser tanto familiar, né, quanto escolar.
e social também. A gente vai falar de uma coisa interessante, tá? Que a gente está quase terminando, que é o livro didático, gente. Livro didático que tanta gente critica, outros elogiam, outros criticam, outros dizem que precisa melhorar, outros dizem que, sabe, por exemplo, livros de história. A gente já chegava algumas vezes a questionar, meu Deus, será que contou essa história? Será que isso de fato aconteceu? Né? Então, assim, são esses livros didáticos que a gente vai ver, que são, às vezes, tudo que está aqui naquele livro ali a gente tem que pensar, né? Quem planejou isso? Quem pensou nesse conteúdo? Qual parte do livro de história foi cortada aqui? Desde o início do Brasil, 500 anos, pularam a história? Quando fala da história da educação, qual fase foi pulada? Qual revolução? Revolução de 30, golpe militar? O que foi? Então, assim, os livros didáticos são bastante criticados. Vamos lá. Ao iniciarmos nossos estudos sobre os equipamentos didáticos para o ensino fundamental, é bom abrirmos um parênteses para discutir a importância do material mais utilizado na educação das crianças e dos jovens brasileiros, que é o livro didático. A partir dessa etapa da escolarização e até o ensino médio e superior, o livro torna-se um poderoso instrumento na mediação dos conhecimentos necessários à construção do sujeito. Assim, doravante, sempre que nos reportamos à importância dos materiais didáticos, em cada modalidade de ensino, você já terá informações básicas sobre alguns aspectos a serem considerados em relação a estes, podendo até mesmo emitir sua opinião sobre a sua utilização. Essa questão dos livros, assim, às vezes é muito complicado, porque quando vão formar os livros didáticos, matemática, português, história, quem está presente na construção desses livros? É claro, professora, que se for livro de português, vai ter professor de português lá, sim. Mas esses professores de português, eles têm algum interesse próprio? Eles têm algum partido? Quem são eles? Se a gente for pensar no nosso contexto sociológico atual, eles são de esquerda, eles são de direita, eles são neutros? Professores que constroem um livro de sociologia, por exemplo, vamos pensar. Eles são neoliberais, são conservadores, são de esquerda, são de direita? Eles têm algum partido? Quem está lá na construção desses livros? O que eles querem que passe para os nossos alunos? O que eles querem que os alunos vejam? O que eles querem que os alunos pensem? Como eles querem que os alunos pensem? O que eles querem? Qual a fase que eles querem pular? Ó, esse aqui não precisa eles ver, não. Vamos passar só esse aqui para eles. Isso aqui, eles sabem disso aqui, tá bom. E aí é que a gente tem que ter essa percepção crítica de dizer, não, esses livros, às vezes você vai no acervo de uma biblioteca, de uma escola pública, do ensino médio, meu Deus, você olha o acervo lá, você vê os livros de sociologia, o livro de história, meu Deus do céu, a história toda cortada. Não se conta de fato como aconteceu. E assim, é preciso que tenha competência e habilidade e qualidade na construção dos livros didáticos. É o principal instrumento do professor. E os livros didáticos que vêm com as respostas lá no livro, que o professor está tão preso àquele livro que quando ele passa uma atividade para o aluno, que o aluno responde, ele vai lá no livro de resposta. Se não tiver igualzinho, igual no livro, mesmo o aluno tendo interpretado, reformulado a questão de uma forma diferente, mas com o contexto certo, ele diz, não, está errado. Porque o próprio professor está alienado no livro. Então, assim, a gente precisa ter bastante questão quando você vai falar de livros didáticos.
E até onde o aluno está preso ao livro didático e até onde o próprio professor, de fato, está preso e alienado a esse livro. E apegado àquela história. Precisamos também ter a noção do que eu falei, quem está por trás das construções desse livro. É por isso que, assim, tem que ter um órgão competente de cada área, de cada lugar, de cada região. Vamos colocar no livro de história aqui da região norte quais são as comidas típicas. Que é o chambari, que é a panelada, que é o baião de dois. Vamos colocar no livro de história lá de São Paulo, Rio de Janeiro, sobre a realidade das favelas, o que passou para os alunos de lá. Vamos colocar no livro de história da criação do estado norte do Tocantins, sobre as quebradeiras de coco, coco-babaçu. Né? Então, assim, são aquilo que a gente colocou no começo, são essas especificidades. Não estou querendo mudar aqui o livro de história, estou querendo pensar como devem ser os livros, já que é um instrumento tão necessário, tanto para o professor quanto para o aluno. O que está posto lá? Como nós vamos ler? Como nós vamos interpretar? Então, gente, o livro didático precisa ser bem construído. Eu não estou dizendo que não precisa ser revisto e visto. E problematizado e pensado. Né? O livro didático consegue, pela natureza de sua apresentação, reunir de forma sistemática os saberes que se pretende ensinar e aprender, indicando até mesmo os rumos a serem tomados dentro da sala de aula. Então, é por meio do livro didático que a gente vai ministrar aula, né, que a gente vai dar um segmento, né, à nossa aula. Eu vou evitar mais, que eu estou conseguindo quase ler. Então, essas partes em negrito, essas que eu destaquei que é mais, né, importante para a gente. Eu creio que já esteja quase terminando. Usado sem crítica, sem critério, o livro didático acaba por desempenhar o papel do professor, restringindo a ação dos sujeitos e impedindo a automatização, o processo da construção do conhecimento. A ilusão da completitude, o prestígio social cultural, né, que é o que eu coloquei aqui, do que desfruta, adicionando ao desejo de garantir resultados, retira o foco, o principal objetivo da educação fundamental, que é o de formar para a cidadania. Então, assim, aqui está colocado que ele usado sem crítica e sem critério, não vale. Porque, assim, é preciso... Quando a gente pega um livro didático, você vai ler a história, é preciso que você analise ela criticamente. Como foi a história? E se de fato foi como está naquele livro didático. Porque isso vai permear depois. Assim sendo, é necessário escolher de forma mais qualificada possível os livros didáticos, que irão participar da vida escolar dos estudantes. Então, isso aqui é uma crítica e um puxão de orelha aos órgãos competentes que estão por detrás das construções desse livro, né? Olhar, né, escolher de forma mais qualificada possível, né? Porque é eles que vão determinar o conhecimento dos alunos. E é mais ou menos isso. A gente encerra aqui com essa questão com essa questão, acho que fez. Com essa questão do livro didático, né? E dessa crítica atribuída a ele. Que é esse livro que vai dar um norte, tanto para mim quanto para vocês. Mas quando eu estou dando aula.
8 e pouco eu comprei, comi só uma. Vai. Então, gente, é isso aqui, interrompendo a aula aqui. Gente, sobre essa questão, né? Alguém tem algo a colocar? Vocês, eu não sei o que aconteceu. Essa turma aqui, ela tá num total de... Tem uns aqui que tá destacado, mas ela tá em total de 80 alunos. Pessoal, eu vou colocar lá no grupo a atividade que eu falei. E, tipo assim, vocês têm o meu número lá. Quando vocês entrarem no PV, se tiver alguma dúvida, vocês têm que falar o nome, porque eu não vou. Você tem que falar o nome, o curso e a turma, porque senão complica e eu não vou saber quem são vocês. Tem gente, professora, mas isso aqui, aí eu olho lá, meu Deus, mas eu não. Tá? Caso vocês tenham dúvidas. E assim, hoje é quinta-feira, né? Vocês vão ter até a próxima quinta-feira, que eu ainda não tenho o calendário aqui perto, não vi a data, para que vocês possam entregar esse trabalho. Sobre a presença, né? Eu tenho a presença de vocês pelas aulas gravadas. Então, tem gente que não participou das 2 aulas, que mesmo fazendo o trabalho, não vai conseguir ser aprovado. Tá? Porque não tem nenhuma presença nem nessa aula e nem na outra. Tá? E aí eu vou tendo essa noção pelas aulas que foram gravadas. Tá? Então, boa noite, a gente vai conversando lá pelo grupo. Agora mesmo eu vou relembrar o texto que eu coloquei lá para fazer a atividade. Vocês vão fazer um resumo de 2 capítulos lá, se eu não me engano, é o capítulo 4 e o capítulo 6. São poucas páginas. Né? E, assim, é um resumo que não é para copiar o que está lá. É para ler, entender, interpretar, e as aulas vão ajudar vocês a fazer esse resumo, tá? Então, professora, não é resumo, é uma resenha que a senhora quer. Tipo assim, uma resenha, tipo, crítica, reflexiva, né? Vocês lêem o texto, olha, o texto tal, fala disso, tal, né? Aí, se vocês quiserem colocar alguma citação que está dentro do texto, coloca entre aspas. Se vocês quiserem colocar a fala de algum autor, tipo Paulo Freire, que a gente viu aula passada, segundo Paulo Freire, abre aspas, já vou saber que a fala não é de vocês, porque senão vocês estariam plagiando, né? E, professora? Oi. Aquela 130 páginas, a senhora mandou, né? Uhum. É para ler ele e fazer um... Não, eu vou colocar lá. Quando eu for colocar a atividade, eu vou colocar... É só 2 capítulos. E eles tá. não tem muitas páginas. Os Porque capítulos... eu só baixei aqui, eu não li ainda. Aí fala assim, 130 páginas. Eu falei, ele é 130 páginas mesmo. Então tá bom, gente. Aí qualquer coisa, vocês mandam mensagem no PV ou então no próprio grupo, se for de interesse dos demais, tá? Então, boa noite, e a gente vai se vendo nas demais disciplinas que a gente ainda vai pegar por aí, porque eu entrei agora e ainda estou meio leiga sobre, assim, quanto aqui, né? Não, já tem um processo, mas nessa instituição é agora. Boa noite. Tenha uma boa noite, professor.
Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. E lá tá o e-mail, tá? Que vocês vão mandar. Boa noite, professor.